Preparando o Domingo. Saúdo você que agora acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 10º domingo do tempo comum. E para bem usarmos esse nosso tempo, escutando a palavra de Deus, eu te convido agora a entrar em oração, a invocar o Espírito Santo de Deus que habita em nós, pedir a Deus as luzes espirituais para compreender melhor, compreender com o coração aquilo que Deus tem para nos falar através das Escrituras. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Gênesis e diz assim: Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse pequeno trecho, que é um trecho de um poema muito maior, uma narrativa que começa no primeiro capítulo de Gênesis, é uma narrativa mítica da criação, da iniciação do homem no pecado, é o que a gente vai chamar do relato das origens, não é? Que ninguém precisa esperar dele um relato histórico, porque afinal é um relato mítico, mas que transporta para essa linguagem mítica uma verdade que é uma verdade de fé. Deus, criador de todas as coisas, fez tudo para o bem do ser humano. Criou um jardim e ali colocou o seu bem maior, o ser humano, criando por último. Mas este homem não reconheceu a grandeza deste dom e preferiu fazer confiança em uma serpente, que é aquele animal que aqui nesse trecho é apresentado como inimigo desse bem maior do ser humano, né? Aquele que se atravessa na vida do ser humano para colocá-lo em oposição a Deus, diminuir nele a confiança em Deus. E é aquilo que a serpente faz, vai minar a confiança do ser humano, do casal, do primeiro casal, naquele que é o Criador de todas as coisas. E ao fazer isso, o coloca em risco, coloca a sua vida em risco. Essa é a moral dessa história, porque é uma moral que nós conhecemos do nosso dia a dia, experimentamos cotidianamente. Sabemos todo o bem que Deus nos faz, mas muitas vezes ouvimos aquela voz interior que nos faz duvidar do bem maior, que é Deus mesmo, dos dons que Ele nos deu, duvidar que Ele nos ama, de que Ele está interessado em nós, e essa dúvida faz a gente, de repente, ter medo de se encontrar com Ele. É o que Adão diz: tive medo de te ver porque eu estava nu, porque de repente me dei conta da minha pequenez, da minha incapacidade de dar conta de tudo aquilo que eu imaginava que seria se tivesse acontecido aquilo, né, que a serpente, e essa serpente é essa insinuação que vem dentro da gente de querer perder a confiança em Deus e assim a gente botar a confiança em nós mesmos acima de tudo, né, e colocar essa confiança absoluta em si mesmo é um modo de excluir Deus da possibilidade de participar da vida conosco. E é por isso então que Deus ali não faz um diálogo com a serpente. Curioso esse texto, não é? Deus dialoga com Adão, dialoga com Eva, mas não dialoga com a serpente. Porque aqui este elemento mítico, né, a serpente representando ali tudo aquilo que se insinua na vida humana com capacidade de destruí-la, Deus simplesmente
a coloca no seu lugar. E ali a gente percebe que não há um diálogo entre Deus e o mal. Não existe um ser que seja equiparável a Deus para que a gente possa chamá-lo de mal como Deus é bom. Não, o mal não é a ausência do bem, como se simplesmente Deus pudesse deixar espaço para um outro ser semelhante a ele, somente com um sinal trocado, né? Se em vez de bom seria mal. Não é isso que acontece. Aqui vemos o quanto a superioridade de Deus em relação ao mal é infinita. Quanto o mal foi capaz de influenciar o ser humano diante de Deus, ele se dobra, porque Deus o coloca no seu lugar, você vai rastejar, você não tem direito de se insinuar à minha criação. Isto é, o relato mostra o quanto a bondade, o amor de Deus é tão presente na vida humana que nada pode ser realmente equiparável a essa presença. E é isso que esse relato está nos falando, né? E, acima de tudo, outros detalhes, se a gente continuasse estudando esse texto. Olha que bonito pensar que a nossa fragilidade humana é tão grande que a gente nunca quer assumir nossas responsabilidades. Adão não assume a responsabilidade por ter comido o fruto, diz que foi a mulher. A mulher não assume a responsabilidade também e diz que foi a serpente. E a gente está sempre tentando escapar, não é, desta responsabilidade por aquilo que nos ocorre, sempre encontrando alguém em quem despejar a culpa, como se ela precisasse permanecer conosco. Não há necessidade de permanecer na culpa, se Deus é um Deus amoroso, que perdoa e que nos conhece profundamente. E é por isso que esse texto é muito lindo quando a gente lê dessa forma, como uma literatura que vai revelando muito do coração humano, e que a gente, tantas vezes, fica ali muito preocupado em entender como aconteceu. Não aconteceu, é um relato mítico, mas é um relato que traz uma realidade, uma verdade, que não está na sua linguagem, mas está na sua mensagem, né? A verdade desse texto está naquilo que a gente encontra no nosso dia a dia. Todo mundo vive, de alguma maneira, aquilo que o relato transportou lá para as origens, né? O relato colocou como se tivesse acontecido nas origens do ser humano, mas não, está na verdade na origem, insidiado no coração de cada um de nós. E essa cobiça, essa vontade de querer fazer as coisas como se fôssemos onipotentes, né? Como se a vida pudesse permanecer para sempre, como se a gente não tivesse imperfeições, e aquilo tudo que nos faz, portanto, nos afastar do bem maior, que é o bem da harmonia, da liberdade, do amor entre nós, da confiança, né, de que Deus, que tudo criou, não quer o nosso mal. Tudo isso que nos ajuda a construir uma vida mais harmoniosa uns com os outros. Mas vejamos o quanto esse relato vai repercutir também nas outras leituras, porque o texto que nós lemos em seguida no Salmo diz: no Senhor toda graça e redenção. Ora, ressaltando o aspecto do perdão. Só o fato que Deus entrou em diálogo com o homem e a mulher revela sua vontade de perdoar, de redimir, né? Sua vontade de não fazer com que o homem pereça pelo seu pecado, mas aquele que vai ser punido é o autor do pecado, né? É o mal que se insidiou do coração do homem. E ali a gente vê esse texto, que é um texto encorajador, né? O trecho do Salmo: no Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. É essa restauração que Deus realiza em nós depois do pecado. O pecado nos deixa, por causa da culpa, afastados de Deus. Deus mostra sua face misericordiosa e diz: não tem por que se afastar por causa do mal. Eu conheço o coração humano. É preciso apenas voltar a encontrar de novo, daqui para frente, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. Essa é a esperança que a gente tem em Deus quando a gente confia nele mais do que nas nossas forças. O texto de São Paulo aos Coríntios, que é a segunda leitura, vai dizer-nos assim: irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída,
Deus nos dá uma outra morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Essa beleza do texto de São Paulo aos Coríntios é uma consequência daquilo que a gente viu na primeira leitura. Se o gesto de Deus diante do mal do ser humano foi de acolhimento, aqui com a ressurreição de Jesus compreendemos que o acolhimento é um retorno à vivência original do paraíso, né? Quando Paulo vai falar das coisas eternas, das coisas invisíveis, está falando disso, daquela relação de amor entre o homem e o ser humano que foi destruída por essa nossa inimizade, pela nossa indisposição de confiar no amor de Deus, no amor entre nós, é que permitiu, digamos, que a gente também tivesse perdido a esperança. Então a ressurreição de Cristo é uma confirmação de que a nossa esperança não é vã, ela é fundada na fé que se Cristo ressuscitou, se um ressuscitou, então todos os demais poderão ressuscitar. É essa esperança que Paulo aqui recorda como fruto da misericórdia de Deus, que afasta de nós o mal e que quer a nossa salvação. Deus não quer a nossa condenação. Como claramente vimos na primeira leitura, quem é condenado é o mal, que aquilo que foi a origem do mal, não aquele que praticou, porque a esse Deus ama e quer o seu retorno, o retorno à felicidade, à harmonia original, que foi perdida por causa do pecado, por causa do mal que se insidiou no coração e o impediu de ver todo o bem que Deus desejou, que Deus preparou para ele. Vamos então ouvir o Evangelho, o que é que Jesus nos fala hoje. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse trecho do Evangelho é muito bonito, porque vemos o quanto Jesus é capaz de ver a realidade de uma maneira diferente. Embora nós tenhamos também esse desejo de transformar o modo como vemos as coisas, Jesus faz isso de maneira imediata. Percebemos o quanto, ao quererem associá-lo aos demônios a quem ele expulsava, ele faz um raciocínio lógico. Não é possível que eu expulse alguém do qual eu mesmo estou possuído. Essa seria uma coisa absurda. O modo ilógico com que Jesus é acusado mostra que ele tinha bastante consciência de quem eram aqueles que o acusavam. Pessoas levianas que não estavam interessadas realmente na verdade. Estavam interessadas apenas em jogar sobre Jesus uma palavra que pudesse chocar a sua audiência. Ele está possuído. São as fake news dos dias de hoje, não é? Não interessa a verdade, ainda que ela seja completamente fora da lógica, fora da coerência do mundo. Mas o importante é que a gente possa jogar sobre o outro aquilo que nos incomoda. No fundo,
a gente está projetando no outro o lixo que trazemos dentro. Já pensou nisso? Quantas vezes a gente, ao falar mal do outro, é o nosso lixo que a gente está colocando para fora, ou pelo menos deixando à mostra, a gente vai ficando nu, como Adão na primeira leitura, não é? O pecado nos deixa nu, porque ele nos oferece como objeto de escárnio dos demais, porque os outros, ao perceberem a maldade do nosso coração, certamente dão de ombros e percebem o quanto é feio, o quanto é chato, o quanto é ruim, o quanto destrói a harmonia a um coração que só destila ódio, só destila palavras más, falsas, e o quanto é bonito um coração que apenas vê no outro o que há de bom e tenta ressaltar, sempre recuperar tudo que de bom ele faz, tudo que de bom ele é capaz de produzir. Então essa é a diferença de um coração cheio de Deus e um coração cheio da sua própria amargura. É por isso que a gente tem que lutar, né, para conservar o nosso coração assim, capaz de ver como Deus vê a realidade do mundo. Como Deus viu na primeira leitura, não o pecado de Adão e Eva, mas viu a sua fragilidade. Por que fizestes isso? Não é? Essa é a pergunta que Deus faz a Eva. Por que fizeste isso? Deus quer saber por que o teu coração se afastou de mim. Mas é claro que Deus conhece, mas esse gesto já é um gesto de amor, de misericórdia. Dá ao outro a chance de falar, dá ao outro a chance de se expressar de alguma maneira. E aí esse texto de hoje também conclui o Evangelho de maneira ainda mais linda, não é? Porque afinal Jesus chama a todos aqueles que escutam a sua palavra de seu irmão, sua mãe, sua irmã. E nós nos tornamos assim família de Deus, família de Jesus, assim bem próximo a Ele. É esse o convite que Jesus faz, não é? De formar uma família de amor. É essa harmonia interior que a gente busca quando a gente tenta fugir às ocasiões de sedução que nos afastam uns dos outros, né? Aquela sedução que é buscar olhar para si mesmo antes de olhar para o outro, olhar apenas para as suas próprias necessidades antes de pensar na necessidade de quem está ao nosso lado. Tudo isso faz parte dessa busca humana por construção de uma sociedade mais bonita, mais justa. E ali a gente vai ver que esse Evangelho nos convida a aprofundar a nossa experiência de fé e perceber que se por acaso nos desanimamos diante do nosso pecado, não devemos desanimar diante da possibilidade do perdão. É isso que Jesus fala, que tem pecado que não tem perdão. Mas não é porque Deus não queira perdoar, é porque na medida em que você não aceita o perdão, você não pode ser perdoado. Mas Deus continua lhe perdoando. Mas é como um dom que você recebe e que você só pode usufruir se você desembrulha esse presente. Então é essa dimensão do pecado não perdoado contra o Espírito Santo, né? Porque ele age ali, ele está ali. Então essa resistência a permitir que Deus possa restaurar a vida da gente. E a gente fica ali, não é? Como porco na lama, somente se remoendo dentro daquilo que foi um dia o nosso pecado, se acusando, querendo se fazer de vítima muitas vezes, porque espera a compaixão dos outros, mas se recusa a compaixão de Deus, porque não considera-se digno de tal mérito, digamos assim, né, de tal dom. Mas pelo contrário, Deus nos convida a reconhecer a nossa fragilidade, somos assim como Adão e Eva, nus, não é? Não temos nada que não possa ser conhecido já por Deus. A única coisa que nos falta às vezes é isso, essa coragem de dar a volta por cima e dizer, Senhor, pequei sim, mas agora por diante vai ser diferente. Agora por diante eu quero construir harmonia, todo o mal que eu fiz não quero repetir. É aquilo que a gente busca, né, nesse processo de reconhecer que o mal não está fora, o mal às vezes se incidia dentro da gente. E essa nossa necessidade de purificação interior, isto é, purificar através de pensamentos bons, de buscar sempre a bondade no lugar daquilo que pode nos afastar do outro. Que essas leituras de hoje possam nos ajudar, né, a aprofundar essa consciência que nós todos temos, né, mas devemos sempre aprofundar mais, de que Deus está presente em nosso coração, mesmo quando muitas vezes nas nossas imperfeições praticamos o mal. E o que Ele nos convida é isso, voltar-se a Ele, voltar-se o olhar de novo para perceber que o bem que está em nós, o dom que nós recebemos é muito maior do que os males que muitas vezes se incidiam no nosso coração e nos querem convencer de que não vale a pena insistir no bem, embora ele esteja ali, muito mais trabalhoso às vezes, não é? Porque implica nosso empenho sincero de modificar nossa forma de pensar, nossa forma de agir, mas isso tudo faz parte do crescimento humano, da evolução espiritual que cada um de nós busca alcançar. Abençoai-nos, Senhor, mais uma vez neste dia, com uma força interior que nos faça ser capazes de reconhecer as vozes que nos querem afastar do caminho do bem, mas que, pelo contrário, possamos
munidos da tua graça, do teu Espírito, ser fortes o bastante para reconhecer, discernir os caminhos que não nos levam à harmonia interior, que não nos levam a ver o irmão como um irmão, que não nos leva a ser sensíveis ao sofrimento alheio, para que a gente se afaste desse caminho e busque ser como tu, que na cruz deste-nos o exemplo maior de doação, de entrega, de amor ao próximo. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é descobrir o quanto é bom ser bom. A única forma da gente neutralizar as forças do mal que a gente sabe que está dentro de nós é forçar a nossa natureza a ser bom, a ver sempre no outro aquilo que de bom ele fez. Então faça um exercício, busque as pessoas a quem você convive durante essa semana, quem sabe no trabalho, em casa, faça um elogio, descubra as coisas boas que você tem reconhecido na vida dessas pessoas e diga a ela isso para que ela possa, reconhecendo os seus valores, ter mais confiança em si mesma e em Deus, o doador destes dons. Que ser bom seja para você o antídoto contra toda a maldade. Fica a dica. Preparando o domingo.